Alô, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Daqui fala o Daniel. É, então, estamos aqui na sequência, né? Na aula passada, nós falamos um pouco da introdução do que é programação e hoje vamos falar sempre de programação, como de sempre, programação. Porém, vamos falar vamos falar do nosso dos requisitos, né? Que a gente vai trabalhar com ele, ok? Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, com a linguagem de programação, ok? Com a linguagem de programação, nós vamos trabalhar com o Java, ok? Lá com Java. Só aqui aumentar um pouco. Vamos trabalhar aqui com o Java, tá? Depois, versão 18. Vamos trabalhar com Apache, tá? NetBeans, ok? Apache NetBeans. Então, o Java nós falamos que é linguagem, tá? Linguagem de programação. Linguagem de programação, ok? Linguagem de programação. E o NetBeans é uma ideia, tá? É uma ideia. Tá? Ideia, ok? Então, como é que isso funciona? O NetBeans é instalado. A primeira coisa é instalar o Java, tá? O JDK. Eu chamo de JDK, que é o Java. Depois é instalado o Apache NetBeans, tá? O Apache NetBeans. Não é possível, por exemplo, instalarmos o JDK, o NetBeans, se não tiver na nossa máquina, no nosso computador, o Java, certo? Então, aí a linguagem de programação é o Java. O Apache NetBeans, ou seja, o NetBeans, é uma ideia. Ele só, tipo, só facilita, né? Só facilita a nossa vida de programação, ok? Tu podes programar, por exemplo, como eu disse, basta instalar. Tu podes instalar simplesmente o Java e programar com a linha de comando, ok? E programar com um bloco de nota, tá? Mas isso atrasa muito o nosso processo. Então, por isso surgem as ideias, tá? As ideias surgem para quê? Para facilitar o nosso processo de programação. Então, a gente instala a linguagem de programação, qualquer que seja, Python, JDK, que é o Java, o Kotlin, qualquer linguagem de programação a gente instala, mas temos de ter uma ideia, tá? Que essas ideias tem tantas, tem o NetBeans, tem o Eclipse, tem o Visual Studio Code, tem tantas ideias, tá? Então, mas a nossa de preferência vamos escolher quem? Vamos escolher o NetBeans, ok? NetBeans. É uma ideia. É só para facilitar o nosso processo. Ao decorrer das aulas nós vamos aprender. Então é o seguinte, nós vamos criar o nosso primeiro projeto, tá? Utilizando o NetBeans, está aqui, Apache NetBeans, ok? Apache NetBeans. Ok? Ele abre assim, tá? Já tem aqui um projeto, você dá com um close. Ele abre assim, tá? Então o NetBeans abre assim. Para nós criar o projeto, vamos aqui em File, New Project. Ou então, se nós vermos esse símbolo aqui, ele está cor. Então podemos ir também aqui, por exemplo, aqui, apertarmos, e ele abre assim, tá? Aqui tem o Java with Maven, Java with Grade, mas vamos escolher essa opção, Java with End, tá? Depois na opção Java Application, tá? E vamos em Next. E aqui vamos criar, por exemplo, um projeto. É o seguinte, aqui tem uma regra. Sempre que você for criar um projeto, tá? Temos que seguir algumas regras. Quais regras são essas?
Por exemplo, quando um nome é simplesmente, eu vou escrever, por exemplo, aqui sistema de login. Se nós percebemos, tá, ele está com este S maiúsculo e este L maiúsculo. E está sem espaço. Essa é a regra, tá? Está sem espaço, não pode ter espaço. Se quiser colocar um espaço, tem que colocar, por exemplo, um underline. Assim que é o correto. Se for dois nomes compostos, as iniciais dos nomes tem que ser em letra maiúscula. Tem que ser em letra maiúscula. Tá? Agora, se tiver, por exemplo, mais de 3 nomes, então login, né? Por exemplo, seria assim, sistema de login. Percebem? Prontos. Então nós vamos habilitar essa opção. Se tiver desabilitado, vamos habilitar essa opção. Create main class, tá? Habilitamos essa opção. Aqui assim, se for simplesmente um nome, seria sistema, tá? E apertamos em Finish. Ok? Finish. Ele abre assim. Ele abre assim, ok? Abre assim. Tá? Então, como é que funciona? O que abriu este aqui, nosso sistema.java, é que esta classe, tá? Ele trabalha com classes. Essa nós chamamos de classe. Só tirar esta classe. Tá? Esta classe, o segredo, deve entender que é, por exemplo, público, classe, sistema. Esse é o nome de quem? De que nós criamos aqui. Tá? Agora, o nome do nosso projeto, que é o sistema, ele automaticamente criou uma classe chamada sistema. Outro segredo que você deve entender que é esse. Tudo que é classe começa com a letra maiúscula. Está aqui. S é maiúscula. Depois daí segue a chave. Nós falamos de chave. E essa chave abre aqui e fecha aqui. Tá? Depois dele temos o público, ou aliás, o método principal. Nós chamamos de método principal. Tá? O que é método? Método é tipo o quê? É tipo uma função. Tá? Só que essa função é a principal. Então, temos aqui essa chave da classe e temos essa chave da função. Significa que tudo que for dizer, escrever aqui nesta função, se eu puder compilar, vai ser executado, vai ser interpretado. Tá? Vai ser interpretado. Então, vamos lá, por exemplo. Eu vou escrever aqui, por exemplo, int a, que vai receber 12. Tá? Depois int b, que vai receber 12 também. Tá? Esse é o exemplo que eu vou dar. E vou colocar que, por exemplo, este vai receber a mais b. Tá? E se eu fazer, por exemplo, isso, né? Vou colocar aqui o s, vou colocar aqui o s, tá? Ele vai me mostrar o resultado de A mais B. Então, esse é um exemplo. Vou apertar, por exemplo, aqui. Ele vai apresentar deu 24. Na verdade, 12 mais 12 deu 24. Vamos alterar esse número. 34. Se eu compilar de novo, está aqui 46. Ok? Então, é aqui nesta chave onde a gente coloca os nossos códigos. Tá? Por enquanto, vamos aprender que depois de você escrever esses códigos, aqui, entre essa chave e esta, é onde a gente coloca os códigos, tá? Não aqui. Ok? Não na classe principal. Então, vamos aprender isso. Por enquanto, vamos só aprender que aqui no método principal, onde são colocados os códigos. Ok? Tá? Então, aqui, public static void main, isso em inglês, que em português significa principal. Tá? E temos aqui string e conche, tá? Args, tá? Isso depois vamos entender, por enquanto entendam simplesmente o que é codificado aqui. Conforme eu disse que nas minhas aulas não vou usar muitos termos técnicos, para não complicar, porque na verdade é mesmo programar, nós queremos aprender a programar. Tá. Então é o seguinte, esse nosso exercício, vamos por exemplo imprimir uma frase na tela que vai dizer olá amigo, olá mundo, ok? Então, eu vou escrever, tem um comando que você escreve, que este comando
o computador entende e ele interpreta que é um comando de saída, que o fulano quis escrever alguma coisa que diz isso, ou o fulano escreveu alguma coisa que é isto. Tá? Nós falamos de comando de saída. Comando de saída, nesta linguagem já que nós estamos a usar, é o system, tá? Ponto, out, ponto, print. Tá? E vou dar aqui, por exemplo, abrir chaves, e vou escrever uma informação aqui. Né? Esse é o comando de saída. Olá, mundo. Vou escrever assim, olá, amigos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Okay? Então, é o seguinte, a linguagem de programação, ele não vai te mostrar isso aqui, ok? Só vai te mostrar o resultado que está aqui dentro. Na verdade, este é o resultado que nós queremos mostrar para o usuário final, certo? Estes são comandos, são palavras, por exemplo, reservadas, são comandos que o Java já traz. Ele diz que, olha, quer escrever isso, então, para quer mostrar alguma coisa na tela, tens que anteceder este comando para nós entender que este quer escrever isso na tela, para a compilação ou a linguagem de máquina interpretar isso. Conforme está no nome já está aqui, sistema, out, que é saída, print. Ou seja, imprima na saída do sistema o olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Certo? Agora, se nós compilar isso, ele vai aqui. Olá, amigos, seja bem-vindo ao meu canal. E imagine que essa letra está na frente ou atrás, como é que dizem aí, do olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu posso vir aqui, por exemplo, em print e aumentar o LN. LN, ele vai quebrar a linha. Certo? Vem? Quebrou a linha. Certo? Ok? E aí, então, vamos que é o seguinte. Agora, se eu quiser, por exemplo, eu quero utilizar outros tipos de código, mas quero que este não vá aparecer. Nós, em programação, chamamos de comentário. Então, podemos comentar. Comentar tipo o quê? É só colocar aqui, barra, barra. Quando queres comentar uma linha, é simplesmente colocar barra, barra. Quando queres comentar mais de duas linhas, é barra, asterisco, asterisco, barra. Por exemplo, se aqui tivesse mais informações, por exemplo, assim, né? Eu vou tirar essa barra, vou tirar também de novo essa barra, vou tirar essa barra. E eu quero comentar, por exemplo, né? Daqui até aqui, quero que não apareça, porque aqui tem quantas linhas? Tem 4 linhas. Então, vou colocar o asterisco barra e barra asterisco. Ou seja, barra asterístico, desculpa, barra asterístico e asterístico barra, ok? Assim eu comentei essa forma toda, ok? Comentei essa forma toda. Comentários. Comentários, ok? Estamos entendidos? Agora eu posso, por exemplo, compilar isto, não vai aparecer, está aí zero, não vai aparecer, porque eu comentei isso, está assim, meus, comentado, ok? E outra coisa que nós devemos fazer, que nós devemos entender que é o seguinte, a linguagem de programação tem algumas regras que nós devemos entender que são mesmo de nossa obrigação entendermos, certo? Se nós verificarmos aqui, por exemplo, se nós verificarmos aqui entre esta chave e esta chave, nós dissemos que aqui é onde é colocado os códigos todos, tá? Mas esses códigos têm que ter regra, okay? Tem que ter regra. A regra qual é? Por exemplo, esse comando de saída, o system.out.print, é uma palavra reservada. Ok? Uma palavra reservada. Eu não posso, por exemplo, colocar aqui um system, tá? Um system ponto out ponto print e dizer aqui dentro, por exemplo, do parênteses, aqui dentro do parênteses, colocar de novo um system. No system. Ele vai dar erro.
Tá? Vai dar erro. Vamos entender isso quando nós começarmos a implementar em variáveis. Vai dar erro. Então, tem algumas regras que você não pode quebrar, ok? Palavras reservadas, ok? Vamos falar de palavras reservadas. Palavras reservadas são aquelas palavras que já estão por detrás dos panos, ok? Por detrás dos panos. São palavras que nós não podemos utilizar quando formos a codificar. Tá? Por exemplo, eu não posso utilizar o public, não posso utilizar o static, nem o void, com uma intenção de mostrar para o usuário final. Certo? Vou dar aqui um exemplo, tá? Dando exemplo. Eu vou criar, por exemplo, um tipo, ok? Um tipo, vamos falar do tipo depois, int, que esse tipo vai receber, por exemplo, A, que vai receber 12, ok? Só que este A, nós falamos de variável, depois vamos falar depois. Eu quero pôr, por exemplo, esse A como system, ok? Que a palavra é reservada. Ele até foi, né? Mas ele está falando assim, tá aqui, podemos ler, por exemplo, aqui, está falando assim, variável system is never read, né? Não foi utilizada, até isso é normal. Mas eu não posso vir, por exemplo, colocar aqui mais um int, tá? Ele vai dar erro, vou falar, ó, tá errado isso, né? Tá errado, porque este int é uma palavra reservada, não posso utilizar aqui. Eu não posso vir aqui, por exemplo, utilizar o out. O out até posso utilizar, deu certo, né? Um static, vamos tentar, static, tá? Static, ok? Static, deu certo. Ah, não deu certo, deu erro. Tá? Eu não posso utilizar, por exemplo, aqui um void. Tá? Um void. Vai dar erro. Não posso utilizar, por exemplo, aqui um class. Vai dar erro. Tá? E existem palavras que a gente não pode utilizar, ok? Não pode utilizar. Tá? Números também não podem ser variáveis. Por exemplo, está aqui. Int 1, não pode ser. Tá? Mas posso, por exemplo, auxiliar se a 1 e vai funcionar. Ok? Vai funcionar. Então, é palavras reservadas. Palavras reservadas são aquelas que estão por detrás, que estão dentro já incorporadas no Java, são regras delas, tá? Eles que criaram um sistema, linguagem de programação, a gente não pode utilizar. Outra coisa que a gente também tem que entender é que existem, por exemplo, regras. Tá? Primeira coisa, vamos entender dos tipos, né? Os tipos dizem tipos. Tá? Os tipos primitivos. Okay? É o seguinte, linguagem de programação, toda a informação que você vai dar para o usuário final tem um tipo e tem uma variável onde aquela informação está armazenada, certo? O que são tipos? O tipo são, por exemplo, os identificadores. Os identificadores são identificadores do conteúdo inserido em uma determinada variável. Ok? Em uma variável. Eu vou dar aqui um exemplo. Vou falar o seguinte, que vou criar um aqui, e este dia vou dizer o seguinte, vai armazenar, por exemplo, um nome que é Abel. Um nome que é Abel. Só que este A, tá vendo essa memória? Vou dar aqui um exemplo, que não é lá muito tal. A nossa memória tem espaços, ok? Tem espaço. Isto lá na prática, esse A está armazenado no espaço da memória. Mas não basta, é o seguinte, significa que nós criamos lá na memória um espaço chamado A, que esse espaço tem lá o Abel, ok? Que tem lá o Abel. Mas não basta, por exemplo, criar espaço A, temos que falar que se esse Abel é do tipo que, tipo assim que. Por exemplo, do tipo se esse é letra, se esse Abel é número, se esse Abel é, por exemplo, é um valor lógico, nós temos que explicar para a memória. Tá? Nós temos que distribuir de uma forma bem coesa o nosso computador. Então, por exemplo, este A, eu já sei que este A são palavras. Então, palavra eu podia anteceder, por exemplo, aqui um string. Então, eu podia dizer o seguinte, que olha, este AB está armazenado num espaço na memória, que esse espaço é chamado de A, e tem um tipo, que este A é do tipo, todo espaço aquele pertence do tipo string. Tá? Significa que se existir mais um número, ou tentar colocar um no A, ele vai dar erro, vai falar, olha, esse espaço não é para número.
esse espaço é para letras. Ok? E para número, eu posso, por exemplo, criar aqui int. Tá? Int n de número, vai ser número. Tá? Vai receber 1, 2, 3. Ok? Imaginem só, verifiquem só aqui. Prontos, verifiquem só aqui que o número não recebeu essas aspas duplas. Ok? Aqui você deve entender que é. Por exemplo, os tipos primitivos, né? Os tipos primitivos que existem na programação, que muitas linguagens de programação utilizam, são int, ok? Depois, double, ok? Depois do double temos o float, ok? Depois do float temos o char, ok? Depois do char temos o long, ok? O long, tá? Depois do long temos, por exemplo, o byte. Temos muitos tipos primitivos, ok? Tem muitos tipos primitivos. Depois temos, por exemplo, o tipo primitivo, por exemplo, o boolean, tá? Boolean, ok? O boolean, tá? O boolean. O int recebe, ele só recebe números, tá? Inteiros. O double recebe números com vírgula, ok? Vírgula como inteiro ele vai receber, só que ele vai quebrar. Agora, o float também recebe números com vírgula, 12.2,54, por exemplo. O char só recebe uma letra, tá? Por exemplo, A. O A, tá? E o long recebe números, okay? Recebe números. E o byte também números. E aqui recebe números, valores lógicos, que é verdadeiro, que é o true, ou falso, tá? Ou falso, ok? Então, esses são alguns exemplos dos tipos primitivos que existem, mas existem outros, tá? Existem outros, ok? Agora vamos dar aqui uma particular, vamos entender aqui uma particularidade. Quando é que eu utilizo o int, quando é que eu double, quando é que eu float, quando é que eu char, assim por diante. Não utilizamos o int quando estamos a fazer valores, quando estamos a fazer, por exemplo, estamos a receber valores que não precisam de ponto flutuante, tipo 12.5, 21.5. E não só. O int tem um número limitado, tá? Mas o double é ilimitado, ele vai até o infinito, ok? E não só ali, números gigantescos é mais utilizado o double. Agora o float tem quase mesmo, né? Tem quase mesma função que o double, porém ele recebe números inferior que o double, certo? E o char só recebe uma letra. Por exemplo, se nós querer aqui escrever, por exemplo, Antônio, temos que pôr vírgula, depois mais uma aspa, depois colocar aqui o N aqui no meio, depois vírgula, até a palavra Antônio completar. Só que este camarada aqui, as pessoas utilizam muito, as pessoas utilizam muito a palavra para suprir essas necessidades. Por isso, existe um camarada que este não é tipo, mas é uma classe invólucra, é uma classe, chamamos de string. Tá? O string ele pode receber palavras sem vírgula, só tem um porém, não pode ser por aspas simples, tem que ser agora por aspas dupla, onde eu posso, por exemplo, escrever aqui Daniel, tá? Daniel, nome completo, certo? Que se for com chá, se fosse com chá, eu pudesse escrever D, vírgula, em aspas normal, A, vírgula, assim sucessivamente, podia complicar muito nossa vida, por isso as pessoas, nós utilizamos o string, tá? O string. Tá? Nós estamos a falar dos tipos primitivos. Agora, esses camaradas que aparecem depois do tipo, nós chamamos de variáveis. Tá?
O que são variáveis? Variáveis são espaço reservado na memória. Significa que toda a informação que é executada no computador tem um espaço lá reservado, onde essa informação está a ser guardada ou está a sair. Certo? Agora, por exemplo, eu vou escrever aqui string. Né? String. Nome. E vai receber. Por exemplo, José. José. É que eu estou a dizer para o computador o seguinte, que este nome é José vai estar armazenado num espaço na memória com o nome de nome. E esse espaço é do tipo string, que é uma classe, certo? E sempre que é um nome, são palavras, tem que estar entre aspas duplas quando o tipo ou a classe é string, tá? Eu sou classe string. Quando é aspas simples, então aqui tem que vir para char. Certo? Tem que vir para char. Char. Ele deu erro. Por que deu erro? Porque aqui tinha que ser aspas simples. Aspas simples. Aspas simples. Se assim o erro vai sumir. Ok? Isso vamos aprender. Então, como é que é? Se tu falar a partir deste momento, declare uma variável, né? Do tipo inteiro. Então já sabes que do tipo inteiro são números. Vou colocar aqui int n, ou número mesmo, vamos escrever. Vai receber 1, 2, 3, 4. Declarei. Já sei entender que este é o resultado que vai estar armazenado dentro da variável número, e esse tipo de espaço de variável, ou a variável número, é do tipo inteiro. Se eu colocar aqui string, vai dar erro, claro que vai dar erro. Porque o string só armazena palavras. No mínimo eu tenho que vir aqui assim e fazer o seguinte. Okay? Só porque isso ele vai entender que é palavra, não número. Certo? Então é assim que funciona praticamente. Para dizer que hoje falamos de um pouco da criação do projeto, né? Falamos da criação do projeto, depois falamos, né, dessas chaves, depois das chaves nós falamos dos tipos primitivos, quem não puder entender é só repetir a aula, dos tipos primitivos, falamos das variáveis, ok? E o resultado que recebe, tá? Toda a informação sai de uma variável ou é guardado numa variável, certo? E variável nós falamos que é um tipo reservado na memória. Variável é um espaço, aliás, desculpa, reservado na memória. E o tipo é que identifica o espaço, é que diz que, olha, esse espaço, isso não pode entrar, porque é do tipo este. Tá? É tipo, eu sou o tal, né? Eu sou H. O Z não pode entrar no H, porque eu represento o H. Percebe, né? Então, é basicamente isso. Espero ter ajudado. E subscreva no meu canal. Assine ou ative o sininho de notificações para que você possa receber, né, mais vídeos deste tipo. E esperamos em nos encontrar na próxima videoaula. Foi muito bom e até mais.